Bom, hoje eu estou aqui com o Rodrigo que é um mentorado já de longa data, além de um grande amigo. A gente vivencia dentro do processo da mentoria essa construção tão íntima sobre a história de vida de cada um. Então, isso nos leva a expandir essa relação, inclusive. E eu queria te perguntar hoje, assim, Rodrigo, como era a sua vida antes da mentoria, né? Bom, minha vida antes da mentoria era. Eu tinha pouca clareza das coisas, tinha dificuldade de comunicação, muita dificuldade. A minha comunicação era uma comunicação muito incisiva, que assustava um pouco as pessoas, né? Essa era a minha maior dor, era a dificuldade na comunicação. Legal. E a falta de clareza em vários aspectos da minha vida, né? E daí eu conheci você. E tudo mudou. Rodrigo, o que fez você vir até mim para a mentoria? Então, Paulo, na verdade a gente lá atrás, né, em 2019, a gente passou por um processo de reformulação na loja da minha esposa, da Marilda, e a gente, num primeiro momento, te procurou para nos ajudar nessa reformulação na loja, e dentro desse processo na loja eu conheci o seu trabalho e percebi o quanto seria importante aplicar isso na minha vida. E aí eu te procurei para justamente para sanar essas dores que eu tinha, essa falta de clareza que, na verdade, depois com o tempo que a gente vai vendo que é uma falta de clareza, né? Mas era mais por questão dessas dores que eu tinha, dessa dificuldade de comunicação e tudo mais. Por isso que eu te procurei. E como foi para você vivenciar esse processo da mentoria? O processo da mentoria para mim no início foi bem doloroso, porque a gente quando, né, a gente começa a fazer a mentoria, a gente começa sempre a falar dos outros, não da gente, quando na verdade você sempre foi claro comigo que não é sobre os outros, é sobre você. Então no começo foi bem doloroso para eu começar a me enxergar, né? Enxergar os meus defeitos, as minhas fraquezas e tentar melhorar isso, tentar controlar isso. Mas com o tempo isso foi se tornando mais leve e se tornando até um amuleto na minha vida, porque fica a hora que a gente começa a ter clareza e começa a entender as coisas de uma outra forma, fica tudo mais leve, tudo mais fácil para a gente lidar. E diga aí para nós, quais foram as crenças que hoje você consegue ver que foram quebradas? Ah, foram muitas crenças quebradas, assim, mas principalmente lidar com clareza com tudo. Então, meu relacionamento hoje com a minha esposa, com os meus parceiros, com os meus funcionários, com os meus amigos, é sempre pautado na clareza. Isso é a principal mudança na minha vida e que deixa tudo mais leve, a gente aprender, né, que a gente não tem que falar sim o tempo todo, a gente tem, na verdade, que ser claro quando tem que falar um não, falar um não também com leveza, né? Então a mentoria me ajudou muito nesse ponto da clareza. E a minha comunicação também mudou bastante, né? Hoje eu consigo me comunicar com as pessoas com acolhimento, com amor, bem diferente de como eu me comunicava antigamente. Legal. Essas foram as principais mudanças. E você acredita que quais sentimentos eram mais evidenciados durante o processo? É um monte de sentimentos, né? Sentimento de raiva, sentimento de alegria, de satisfação, de muitas vezes um sentimento de derrota, não sei se derrota seria a palavra Sim, certa, também. mas são vários sentimentos, né? Uma mistura de sentimentos, mas todos eles levando para um lado bom, para uma vida, como eu te disse, né, de clareza, uma vida leve, uma vida mais fácil de a gente lidar em todas as situações. E qual é o resultado final, você acredita, desse processo? Bom, final não, porque você continua, né? Final não, porque eu acho que ainda não tem final, né? Na verdade, eu vejo muita mudança na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta, né? Da empresa também. Da empresa, inclusive, também, né? Porque você acabou também não só sendo meu mentor, como da nossa empresa também, e fica muito mais leve para a gente, falando em relação à empresa, muito mais leve administrar a empresa tendo você por trás dessa administração, nos orientando a lidar em cada situação com o cliente, com o fornecedor,
com nossos parceiros, com os colaboradores, então fica bem mais fácil, né, em relação à empresa. E em relação a mim, minha vida também mudou bastante. Eu tenho certeza que as pessoas que convivem comigo há muito tempo percebem essa mudança em mim, principalmente na comunicação. E me diga aí, Rodrigo, qual conselho você daria para o seu eu do passado? O conselho que eu daria era procurar essa evolução, né? Procurar fazer um trabalho de mentoria como esse que eu faço com você, bem lá atrás. Então eu vejo hoje pessoas muito mais novas do que eu e, né, não é culpa delas, é porque por falta de clareza mesmo, tendo atitudes na vida que certamente se tivessem essa clareza, se fizessem uma mentoria, essa mentoria que você faz, certamente muitas atitudes seriam diferentes das tomadas hoje. Então eu tenho certeza que eu teria feito muita coisa diferente na minha vida, teria machucado menos pessoas, teria me machucado menos também. Legal. Né? Se eu tivesse lá atrás começado esse trabalho com você. E Rodrigo, diga aí para as pessoas que têm ou se encontram com a mesma dificuldade que você teve, que conselho você daria? Paulo, você sabe que eu divulgo muito o seu trabalho, né? Eu sou advogado, então eu tenho clientes que eu vejo que muitas vezes precisam do seu trabalho, né? Para amigos eu divulgo, para as pessoas que a gente vê que estão passando por momentos difíceis e não conseguem enxergar. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas, depois que a gente começa a fazer essa mentoria com você, a gente começa a ter clareza, então a gente começa a enxergar que tem pessoas que elas estão passando por problemas que às vezes elas supervalorizam aquele problema, que ele, lógico, é um problema, mas não é tão grande assim pela falta de clareza. Então, para quem eu posso falar do seu trabalho, eu falo o tempo todo, falo sempre, né? Existem pessoas que às vezes me encontram, que não me veem faz tempo, falam, nossa, como você tá diferente, sua forma de falar, você tá mais calmo, né? E eu sempre faço questão de frisar que é um trabalho que eu faço, que é com você. Então, eu sempre indico você, porque eu sei da importância do seu trabalho e eu sei quanto você modificou a minha vida.